aqui é Anime do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. O anime que retorna aqui pro canal é Kensha no Mago, que por sinal tô muito pistola com ele, tô muito arretado, tô com uma relação de amor e ódio muito grande por ele. E o meu ódio é porque eles estão cortando tudo que é bom. E estão priorizando umas coisas que não tem nada a ver, velho. A obra nem é tão romântica assim, mas simplesmente eles estão pegando e avacalhando no romance e esquecendo toda a história e todo o plot do negócio. Enfim, antes de começar, peço aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, nesse episódio, a gente tem aí um episódio bom. Ele é bom, velho. Eu até gostei do episódio e tal, porque ele tem uma carga dramática maior e conta a história que estava sendo muito negligenciada por muito tempo. Pelo menos a história dos vilões e outras coisas com relação à série em si. E o que acontece é que mesmo ele tendo um bom episódio, ele ainda consegue cortar aquilo que é importante, que principalmente é a história do vilão. Ele ainda consegue cortar isso, censurar, tirar um monte de coisa. Então, mano, velho, dá raiva, dá muita raiva, porque por mais que ele tenha resumido muita coisa aí nesse episódio, ele ainda conseguiu cortar a parte importante que ele estava adaptando. No caso, o que acontece é que a gente vê no início ali que é aparecendo mais umas vezes os personagens brincando, se divertindo e tal. Ignora isso aí, porque já tô de saco cheio do que tá rolando, porque só tá repetindo essa mesma fórmula. E o que acontece é que depois a gente vai ali pros vilões e começa a mostrar um pouco mais sobre o vilão, tudo que está acontecendo, o porquê dele querer derrotar o Império e todas as coisas que ele está fazendo. No caso, pessoal, a gente vê até mesmo que os demonoides, eles têm algumas opiniões próprias, até mesmo a gente vê que alguns se retiram e nem mesmo querem mais participar ali da caravana do grande imperador ali, que agora tomou o lugar e destruiu tudo do Império anterior. Valendo lembrar que mesmo contando toda essa história do vilão, logo de início é resumido 3 capítulos em apenas uma frase. Nós fomos derrotar os senhores poderosos, tirando sua comida, mandando os demonoides atacar toda a cidade e conseguimos ferrar eles. Foi assim que explicou os 3 capítulos. Bizarro, velho, porque tem muita ação, tem muita luta, muita coisa acontece contra os humanos, geralmente guerras, batalhas. Dá uma raiva do caramba, mano. No final das contas, o que a gente acaba vendo é que ele começa a contar para os seus principais lacaios aí tudo o que ele fez e tudo sobre a sua vida e o porquê do ódio dele contra o Império. No caso, o que acontece é que quando ele era mais jovem, ele era uma das pessoas mais bondosas que viviam naquele Império. No caso, no Império que ele derrotou. E aí o que acontece é que mostra que simplesmente ele era uma boa pessoa a ponto de igualar os plebeus com os caras que são da realeza. Então para ele todo mundo era igual e ele gostava de ajudar todo mundo. Ele, quando era pequeno, ele percebeu que os plebeus sofriam muito e tinha uma acepção de pessoa muito grande por parte dos ricos. E aí o que acontece, o que ele fez? Cresceu, virou um lorde, ficou rico, começou a ajudar os plebeus, dando trabalho, dando condições de eles viver bem, e aí favorecendo mais os pobres do que os ricos. O interessante é que ele sempre entrava na política para tentar mudar isso no Império e fazer com que o Império fosse praticante da ajuda e até mesmo de dar direito a todo mundo. E o que acontece é que no Império começou a rolar um complô entre os grandes burgueses e os grandes ricos, né? Que justamente queriam que isso parasse, queriam fazer com que o personagem ele não tivesse poder e ele nem ganhasse a aprovação do povo. E como eles poderiam fazer isso? Chamando o personagem, no caso, para o reino, emitindo, dizendo que de fato eles teriam uma forma de aceitar tudo o que o cara estava propondo. No caso, eles chamam ele para lá, onde ele teria que deixar sua esposa, que estava grávida, que estava prestes a dar à luz. É muito bonita a cena, até mesmo a gente vê que é um casal bonito, o personagem é bem carismático, e aí a gente vê que ele sai dali, e quando ele sai dali é quando começam os infiltrados se fazendo de polícia para poder mentir para toda a população. Todo o povo que vive na cidade dele, que vive em toda a região que ele controla, né? Que ele é um senhor. A gente acaba vendo que mentiras são lançadas, as pessoas ficam desconfiando e as desconfianças vão aumentando. Até um ponto que é citado que de fato o personagem ele teria passado 2 meses fora ali e teria deixado a sua esposa por 2 meses esperando. Então o que acontece é que durante esse tempo todinho as mentiras foram aumentando, o personagem não sabia o que estava acontecendo. Lá na sua cidade as coisas estavam ficando muito feias, todo mundo estava odiando o personagem em si, porque achava que ele era um farsante e na verdade ele escravizava quem ele ajudava. E sim,
fizeram ali uma montagem, forjaram uma carruagem ali do próprio Duque para que, no caso, botassem pessoas ali, escravas ali dentro e forjassem ali, no caso, um transporte de escravos do próprio Duque, né, do próprio senhor ali. E aí é onde as coisas ficam tensas, onde a gente mesmo vê que eles vão atacar a casa do senhor. O problema tá aí, velho, eles cortaram todo o procedimento, não mostraram que eles já atacaram ela, não mostraram como ela ficou, cortaram todas as escoriações dela, não mostrou ela toda ferrada ali, que daria mais de um impacto à cena, já estava bem dramática e até mesmo bem dirigida, mas o corte eu achei desnecessário, cortar isso só deixou mais fraca a cena em si. Porque sim, a obra é brutal, a obra é pesada, a obra não é tão besta e bobinha assim não. O protagonista dessa história, né, que no caso é o vilão, ele volta ali à sua casa e quando chega ali na sua casa, mano, ele acaba vendo ali a sua esposa morta, vê que os plebeiros estão lá, estavam destruindo tudo, estavam tocando fogo na casa dele e pá. E aí que ele fica extremamente furioso e deseja a morte de todo mundo. Valendo lembrar que esse vilão ele não é tão fraco assim, por mais que o Shin teria realmente botado uma força muito tremenda contra ele e até mesmo expulsado ele ali do reino, ele é muito forte, velho. Aí é mostrado ali um poder que ele tem, uma raiva que ele teve. E ele com isso, ele simplesmente só destruiu a cidade toda, mano. Ele ficou tão furioso que ele explodiu tudo, velho. Queimou, evaporou tudo. Inclusive seu anel de casamento e sua esposa foi torrada nesse processo, velho. Então o cara é muito overpower, o cara é muito forte. E no fim das contas, o que a gente acaba vendo é que o personagem bota na cabeça que tem que se vingar e que tem que destruir tudo, porque ele não pode permitir que aquele império fique vivo e começa a odiar todo mundo, porque mataram sua esposa. Então plebeu pra ele e até a monarquia, ninguém presta mais, ele simplesmente tá com ódio fatal. Mano, ele vai perdoar quem? Ele vai gostar de quem? Claro, só dos demonoides, porque ele criou ali e os caras dão lealdade a ele, é o único que dá pra confiar. Porém, aconteceu uma coisa que é bem interessante. No caso, a gente vê que novamente começam a fazer sacanagem com esse cara. Ele já sofreu sua vida anterior e agora parece que alguém está mexendo os pauzinhos para poder fazer com que ele novamente tenha que lutar. Tendo em vista que ele já cumpriu sua tarefa, que era destruir aquele império, ele ainda vai ter que lutar porque estão atiçando o outro império, o império do Shin, para poder entrar na luta contra os demonoides. E isso acontece, onde a gente mesmo até vê que eles se preparam para ir guerrear no final. Mano, vocês devem ter visto que a história é muito boa, eu gostei pra caramba, eu curti muito esse episódio, apesar dele ter cortes, apesar dele ter sido resumido. Mas, mano, velho, eu não sei o que tá acontecendo, velho, por que eles estão cortando tantas partes importantes das tramas, dos planejamentos. Essa obra em si, ela tem muita parte política, ela tem muita parte de planejamento, de estratégias de guerra, tudo. E, velho, mano, estão cortando tudo, só ficou só o romance e as palhaçadas, velho. Eu tô muito triste com essa obra. No fim das contas, eu tenho certeza que essa obra não vai ter uma segunda temporada, tenho certeza, porque ninguém gosta daquilo que é mal adaptado. Se tá adaptando de forma errada, tá cortando, nunca tem nova temporada, é muito difícil um anime que corta dessa forma, que sai tornando tudo ter uma nova temporada. Isso é triste, porque agora a gente só tem mais 2 episódios para assistir, e esses 2 episódios vai ser alguma guerrinha lá, então ele vai acabar, não vai ter mais continuação. Tenho certeza que não vai ter, porque depois desses cortes aí, meu irmão, a galera não vai querer comprar isso não, velho. Porque já tem aí a light novel e o mangá também, né? E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera!